Eu votei sim nesse projeto porque eu entendo, eu falo assim muito particularmente, tanto que para as pessoas que conhecem minha história política e recente nessa casa, sabem que eu estou na justiça, no litígio com o meu próprio partido, né? Então, o contexto político e o momento político é outro. O governo de Rodrigo Pinheiro é um governo de continuação, ele assumiu a batuta vindo da prefeita Raquel Lira. Mas até onde eu vi, a relação institucional com o poder legislativo, antes de Rodrigo Pinheiro, era outra. Não existia aqui, não era praxe dessa casa, uma reunião com os vereadores e vereadoras, com todos e todas, quando se ia mandar para esta casa um pacote de projetos de lei de iniciativa do Executivo. Não era cultura do Poder Executivo levar para as reuniões das comissões secretários que pudessem tirar dúvidas técnicas, exceto quando a gente pedia, brigava, levantava o tom. Então, o momento político é outro. O momento de diálogo é outro. E eu falo muito pessoalmente aqui com relação à minha caminhada. A audiência pública minha aqui era monólogo. Era eu sozinha, a sociedade aqui, as pessoas, os segmentos convocados, e o Poder Executivo não mandava um secretário e um representante. Depois que o prefeito Rodrigo Pinheiro assumiu, a relação institucional com todo mundo modificou-se, e com a casa. E esse dito não é só por minha boca, é pela boca de todos os vereadores, a maioria que compõem esse momento. Outra coisa, prerrogativa, eu fiz vários vídeos e não mexi nenhum, que estão no meu feed, no meu Instagram e no meu Facebook, mostrando a situação precária de infraestrutura ainda da nossa cidade. Cheguei a dizer aqui na tribuna que um dos mísseis, né, detonados pela Rússia, ao invés de cair na Ucrânia, caiu na Avenida Brasil, que não tem solução. E aí eu falo do Nina Liberato, do Zé Carlos de Oliveira, do Alto do Moura, do Alto das Sete Luzes, Ranilson aqui, sou eu, ele. Eu falo da gente que a gente está todo levando pau no lombo, escutando gracinha, anedota. Por quê? Por conta da situação precária em que a infraestrutura, em que Rodrigo recebeu a infraestrutura da nossa cidade. Então, eu estou dando, de minha parte, um voto de confiança por conta dessa boa relação que eu tenho visto, ele, a boa vontade. Agora, claro, tecnicamente ele vai ter que ter bons secretários, vai ter que ter eficiência na execução de serviços, uma licitação célere, TRs bons, e é o que eu quero, ver Caruaru virar um canteiro de obras. Se eu fiz um pedido de informação com relação à execução do orçamento desse ano, estou cobrando, botar sim não quer dizer que eu não vá continuar cobrando, porque eu tenho relação com o Rodrigo, institucional enquanto vereadora, e de amizade, independentemente. E ele me conhece meu perfil. O não cumprimento vai ser motivo não só de minha parte, da parte de todo mundo. Daqui a 3, 4, 5 meses, na hora que for contratado, e a gente continuar ali, cobrando melhoria da estrada rural, buraco de rua que não se tapa, bairro que não se limpa, aí a coisa complica. Mas esse é o momento de acreditar. E nesse momento, eu, que de forma tão veemente, usei diversas vezes essa tribuna para cobrar e para fazer a crítica construtiva, porque o diálogo é o que constrói a boa política. Hoje, voto sim, justamente por acreditar nesse novo momento. E fiscalizarei. Se Rodrigo não cumprir e não trouxer da forma... mas ele não tem obrigação, porque é um requerimento. Há uma diferença entre o direito legal e a questão moral, direito e moral. Ele tem uma obrigação legal, sim, que está na Constituição Federal. E ele tem, Anderson, a obrigação moral com a cidade de Caruaru e com essa casa de dizer para onde vai o recurso, como vai o recurso, quanto vai contratar, qual a taxa de juros. Então, voto de confiança é voto de confiança. Se a confiança for quebrada, eu aqui me sinto com o dever cumprido, enquanto vereadora de oposição, de estar fazendo a minha parte. Obrigada. Eu gostaria, presidente Bruno,
de que ficasse registrado em ata, eu fiz um requerimento direcionado ao Poder Executivo, e porque já tinha passado o horário regimental das 11 da manhã, não tive como foi feito agora à tarde, preocupada com esse projeto de lei. E aí eu queria fazer a leitura, já que eu tenho esse tempo de discussão, em virtude dessa situação que se coloca. Requeiro à mesa diretora desta Casa Legislativa que seja expedido, aí eu vou pedir para registrar em ata, porque não vai entrar hoje, vai entrar na terça, que seja expedido um ofício ao prefeito do município, Rodrigo Pinheiro, e a excelentíssima secretária Simone Benevides, secretária da Fazenda do município de Caruaru, para que, se aprovado por esta Casa, a autorização do Poder Executivo para contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal ou com ou sem garantia da União, projeto de lei 9.413, fique firmado por parte do Poder Executivo o compromisso de enviar para esta Casa as seguintes informações. Primeiro, qual o valor da contratação da operação de crédito? Segundo, o valor do impacto orçamentário, o comprometimento anual com amortizações, juros e encargos, como também o prazo total para o pagamento da operação de crédito contratada pelo município de Caruaru. Por fim, a planilha com as obras locais, valores por obra que serão executados, qual a previsão para início e término de cada obra e suas especificações. A justificativa. O presente requerimento trata, na verdade, de um pedido de informações que versa sobre o pedido de autorização do Poder Executivo para contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, com ou sem garantia da União, até o valor de 100 milhões de reais. Por ainda não ser, no caso concreto, um recurso do FINIS, até porque nós teremos agora a mudança do governo federal, e a gente não sabe se a linha de crédito para a operação vai ser essa, mas sim uma perspectiva de operação de crédito. O supracitado projeto de lei não possui balanços importantes, como o valor, por exemplo, da operação de crédito, o valor do impacto orçamentário, o comprometimento anual com amortizações, juros e encargos, e qual o custo-benefício da referida, uma vez que trata-se apenas de uma perspectiva. E eu justifico, porque na outra operação havia um impacto concreto. Então não tem como se mandar, eu entendo. Não teria como hoje o prefeito mandar o que tanto eu bati na tecla, que era a planilha com as obras a serem executadas ou concluídas por parte do governo municipal. Então, eu estou pedindo para que conste em ata esse pedido, que é um compromisso que eu espero que seja firmado, porque nós estamos em outro contexto na relação institucional do Poder Legislativo com o Poder Executivo. Eu falo por mim especificamente. Eu tive projetos de lei derrotados, eu tive emendas desaprovadas, e hoje nós estamos vivenciando um governo que dialoga inclusive com a bancada de oposição. Então, quando eu citei aqui o fundamento na Constituição Federal, inclusive, e eu espero, por parte do prefeito Rodrigo Pinheiro, e sei que ele vai cumprir, porque ele se comprometeu a apresentar, inclusive, alguns anteprojetos de lei de minha autoria que estavam mofando na gaveta do Poder Executivo. Na minha primeira reunião, o compromisso de apresentar os projetos foi firmado e ele tem cumprido. O compromisso de fazer a indexação das minhas emendas, que eu nem esperava que fosse para o texto da LOA, foi. E do PPA, elas foram cumpridas. Também, hoje, nós estamos votando o projeto de lei que trata do benefício da Dona Severina. Outra promessa. O Censo e Inclusão está sendo mandado na primeira semana de fevereiro. E o projeto de lei que tratava do Fundo Municipal de Cultura. Então, isso aqui é o mínimo que garante transparência com relação à votação desse projeto. Mas eu sigo. Portanto, o pedido de autorização de operação de crédito segue os ditames constitucionais legais, mas é primordial a completa transparência do que se está realizando, antecipando-se aqui o pedido de informação para que, no momento propício para o financiamento, todo o Poder Legislativo, ou seja, essa Casa, já esteja ciente do que será feito para a próxima autorização que se dá, para essa autorização que se dará agora, havendo a devida discriminação
das dotações orçamentárias suplementadas, assim como a determinação de que os recursos suficientes para acorrer às despesas relativas ao crédito, ora discutido, serão especificadas no decreto de abertura de crédito, porque ele vai ter que fazer um decreto para a abertura desse crédito. Evidenciando-se desta forma a plena compatibilidade do projeto com a Lei de Responsabilidade Fiscal. É prerrogativa do Poder Legislativo fiscalizar o Executivo. Desta feita, o Executivo não está fazendo nenhum favor ao Poder Legislativo em elucidar o que a gente está pedindo. É obrigação. O artigo 37 da Constituição diz que a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também o seguinte: dentre os princípios basilares que norteiam a administração pública, o princípio da publicidade, exige-se a ampla divulgação dos atos praticados pela administração pública, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas em lei. Baseando-se em tal princípio, a administração permite cada vez mais aos interessados que adentrem os atos realizados pelo administrador, que não deve apenas publicá-los nos meios de comunicação pertinentes, mas possibilitar o controle e a fiscalização por parte da sociedade em conjunto com os órgãos fiscalizadores e de controle. O acesso a tais informações, condutas dos agentes sobre a coisa pública por parte dos administrados, é tratado, inclusive, na Constituição Federal, no seu título 2, dos direitos e garantias fundamentais, especificamente no inciso 33 do artigo 5º, que garante a todos o direito de receber informação dos órgãos públicos. Se não, vejamos. Aí, o inciso diz o seguinte: todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Destarte, observamos que todos, indistintamente, têm direitos a obter informações que necessitem, sejam elas de cunho particular, de interesse coletivo ou geral, ressalvadas aquelas que, por sua natureza, sejam classificadas como sigilosas. Segundo asseverar a Constituição Federal, nos artigos 29 e 31 do texto, são competências da Câmara de Vereadores elaborar a lei orgânica do município, fiscalizar e julgar as contas do Executivo, legislar sobre assuntos de interesse social e local. Assim, cabe ao vereador avaliar permanentemente as ações do prefeito. Conforme dispõe o artigo 31 da Carta Magna, a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo do próprio município. Eu tenho um pedido de informações aqui tramitando nessa casa, que já foi encaminhado, inclusive, para a Secretaria de Finanças do município e para a Secretaria de Planejamento, que pede a prestação de contas do orçamento que nós aprovamos nessa casa no ano passado. Então, com relação a essa situação, eu queria dizer que mesmo que este projeto tenha chegado nesta casa desprovido de alguns documentos fundamentais que foram encaminhados pela operação anterior, que já tratava da operação de crédito propriamente dita, não é uma operação de crédito, eu estou pedindo e espero que Vossas Excelências, quando estiver no SAPL, subscrevam esse pedido para que o prefeito Rodrigo Pinheiro, ao fazer a contratação com base nesses valores, preste contas antecipadamente a essa casa, dizendo exatamente onde e como serão aplicados esses recursos. Obrigado, presidente Bruno.